Fala assim, ó, Neemias capítulo 1. Vou ler a partir do 2. Que fala assim: que veio Anani, um de meus irmãos, eles e alguns de Judá, e perguntei-lhes, guarde bem essa frase, e perguntei-lhes, pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. E disseram-me, o restante que ficaram do cativeiro lá na província, estão em grande miséria, desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me, chorei, lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Repita comigo o versículo 4, amém, todos juntos, no 1, 2, 3, e isso sucedeu o quê? Amém. Então, embora Neemias, sendo estrangeiro, e possuía uma honra muito grande, uma tarefa boa, que era de servir o rei Artaxerxes como copeiro. Esse homem estava no palácio, numa vida de regalia, uma vida boa, mas ali chegou, um dos seus irmãos, que vinham de Judá, com eles alguns de Judá. E ele perguntou, como é que está Jerusalém? Ele perguntei-lhe, como é que está Jerusalém? E eu aprendo com Neemias, que quem pergunta quer fazer alguma coisa. Sim ou não? Eu brinco, às vezes eu acho que Neemias se arrependeu de perguntar. Porque quando ele perguntou, como é que está Jerusalém? Que eles falaram a situação como estava. Eu creio que Neemias se arrependeu da pergunta que ele fez. Porque eu vou repetir mais uma vez. Quem pergunta quer fazer alguma coisa. Eu não vou chegar na vida da irmã e falar, irmã, me conta a tua situação. Só por curiosidade. Se eu perguntar, Verônica, qual é a sua situação? Ela vai me contar. Eu não vou ficar, só, nossa, Eu vou tentar ajudar de alguma forma. Se eu não posso ajudar financeiramente, eu posso dobrar o joelho e interceder pela vida dela. E entrar em propósito pela causa dela e não parar de orar enquanto Deus não fizer por ela. Sim ou não? Então o que Neemias fez, quando ele recebeu a notícia, diz que ouvindo essas palavras, assentei-me, chorei, lamentei por alguns dias. Dizem que esses dias foi de 6 meses a mais. Que Neemias lamentou e chorou e orou. Ele não foi pedir ajuda para o rei enquanto ele não falou com Deus primeiro. Enquanto não se aquebrantou, não pediu orientação para Deus. Porque eu digo a você, no jejum e na oração, Deus vai te orientar o que você pode fazer para ajudar alguém. Mas só se você olhar, ver o jornal, ver uma notícia, na televisão, no Facebook, enfim. Aí você, nossa, que triste. Olha como é que está o Brasil, olha como é que está a violência, olha como é que está a educação, olha como é que está a economia. Mas não faz nada para isso. Procura culpar A, culpar B, mas não vai adiantar você culpar ninguém. Você tem que se posicionar, orar, jejuar e pedir, Deus, o que é que eu posso fazer para ajudar alguém? Você lembra de Atos dos Apóstolos, capítulo 36, 9 ou 9:36, não me falha a memória, de uma mulher chamada Dorcas. Aquela mulher, ela estava ali naquela cidade, e disse que aquela cidade ali era uma cidade pobre. Meu Deus, eu vou ler aqui rapidinho, Atos dos Apóstolos, depois eu volto para cá novamente, dá tempo. Vamos lá rapidinho.
Glória a Deus, aleluias. Então nós podemos fazer alguma coisa, meus irmãos. Vamos ficar atentos os sinais, as coordenadas do Espírito Santo nas nossas vidas. Porque se o Senhor nos trouxe aqui nesse culto de missão, eu estou aprendendo com vocês e com certeza algo você vai aprender comigo também, amém? Deixa eu ver se é esse mesmo. Isso mesmo, é. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, verso 26. Que fala assim: havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorca. Esta estava cheia de boas obras e esmola que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu e tendo-a lavado, depositaram num quarto alto. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 homens, rogando-lhe que não se demorassem em vir ter com ele. E levantando-se Pedro, foi com ele. Quando chegou, e levaram ao quarto alto, e todas as viúvas rodeavam, chorando, e mostrando as túnicas e roupa que Dorca fizera quando estava viva. Olha bem, aquela mulher estava ali, né, em Jope. Aquela mulher estava numa cidade de mulheres precisadas, mulheres viúvas, com certeza tinha filhos também. E aquela mulher, ela olhou, entendeu, em Jope, e ela viu que podia fazer algo por alguém. Ela viu que aquelas viúvas eram desprezadas, ninguém dava nada por elas, ninguém ajudava, mas ela tinha um dom de costurar. Deus deu um dom para aquela mulher, como todos nós temos um dom, que Deus nos dá um dom. Deus não chama ninguém, entendeu? E não dá nada para alguém. Algo você tem de Deus. Que seja para interceder, que seja para orar, que seja, entendeu? Para evangelizar. Ah, mas eu trabalho muito. Mas você não pode levar um folhetinho, entendeu? No decorrer do teu trajeto até o trabalho, dentro do metrô, no trem, no ônibus, entregar para alguém um folheto e dizer assim: olha, Jesus te ama e tem um propósito na tua vida, e Ele quer te salvar porque Ele está voltando e tem prazer em salvar a tua alma. Ah, mas alguém não vai ouvir, não importa, a tua parte você faz. Faça a tua parte que Deus vai fazer a dele, mas todavia abre a boca para falar alguma coisa de Deus e para ajudar alguém, mesmo que você não tenha muito tempo, um tempinho você tem para fazer algo por alguém. E essa mulher, ela se destacou ali, porque ela ajudava aquelas mulheres, faziam roupas, túnicas para aquelas mulheres. E quando aquela mulher veio a falecer, diz que aquelas mulheres ficavam chorando, sofrendo, né, e mostrando para as pessoas: olha o que ela fez por mim, olha o que essa mulher fez por mim. E ela ficou notória naquela cidade por esse ato de amor que ela fez por alguém que estava precisando. Mas aquela mulher chegou a morrer. E diz a palavra de Deus, como eu li agora, que Pedro, ele foi lá orar a Deus e mostrar para Deus as obras daquela mulher, o que ela fazia pelas mulheres necessitadas. E o Senhor a ressuscitou, entendeu? E Ele entregou ela, aquelas mulheres, tudo feliz, porque tinha obra, mostrou para Deus as obras, fez por alguém. Então nós temos que fazer algo por alguém. E voltando para os Neemias, que Neemias lamentou, chorou, e por alguns dias, mas depois que ele sentou, lamentou e chorou, ele foi jejuar e foi orar. Deus dá até um tempo para nós, meus irmãos, de lamentar e chorar, porque muitas pessoas estão depressivas hoje em dia, porque a notícia vem que não é boa, que ninguém está livre, porque a gente não pode receber notícias boas também. Nós temos que estar revestido, tanto para receber o bem de Deus, como o mal de Deus também. Porque até o bem de Deus, se não estiver revestido, pode te afastar dele também. E ele sentou, lamentou e chorou por alguns dias. Olhe bem. Mas depois que ele sentou, lamentou e chorou, ele foi o que? Jejuar e orar.
e pedir para Deus direção, como era que ele ia fazer para levantar os muros de Jerusalém novamente. Olha bem aqui a receita: jejuar e orar. Senhor, o que o Senhor quer de mim? O que eu posso fazer pelo meu vizinho? O que eu posso fazer pela minha família? O que eu posso fazer lá na empresa que eu trabalho, na faculdade que eu estudo? O que eu posso fazer? O Senhor vai direcionar você, entendeu? Para você fazer aquilo a qual Ele tem para você fazer, porque Deus não vai colocar você em lugar nenhum sem propósito. Onde Deus te colocar, tem um propósito, tem algo para você fazer. Mas acontece que nós negligenciamos aquilo que Deus coloca nas nossas mãos e quer que alguém faça por nós. Mas Deus, Ele pode até levantar alguém para fazer, mas você vai ser chamado de servo inútil. Ele pode até levantar alguém para fazer, mas tu vai ser inútil. Vai enterrar o talento que Ele te deu. Porque você acha que é pequenininho demais e não vai fazer falta. Vai sim. Se Deus colocou um, é porque Ele confia um na tua mão. E se você fizer com excelência um que Ele te deu, Ele vai te colocar em muito, e muito, e muito mais. Mas Ele vai testar no pouquinho que Ele te deu. Mas às vezes não fazer porque é pouco demais. E os achamos, não, é muito pouco, eu não vou fazer. Então você vai ser chamado de servo inútil. Porque todos nós temos capacidade de fazer algo para Deus. E depois que Neemias lamentou e chorou, jejum e orou, Deus direcionou ele para ir para Jerusalém, reconstruir aqueles muros. E você viu que ele não foi falar para o rei. Ele poderia falar para o rei, porque ele tinha intimidade para falar com o rei. Mas um dia o rei olhou para ele e falou assim: Neemias, por que está triste o teu semblante? Tu não está doente? Aí ele falou assim: olha aí, olha meu jejum aí já resolvendo. Já moveu a mão desse rei, né? O jejum, a oração já moveu. Por que você está triste, Neemias? O rei não tinha reparado ainda. Por que você está tão triste? Está com o rosto tão triste. Aí ele foi falar o porquê da tristeza do olho dele. E o que o rei poderia fazer para ele, o rei fez. Mandou cartas, enviou cartas para ele chegar até onde ele queria chegar, onde tinha que chegar. Mas tudo através de quê, minha igreja? Do jejum e da oração. E nós estamos vivendo um tempo, não sei se aqui acontece, mas lá na igreja onde eu congrego acontece muito, que não queremos mais orar. Não queremos mais orar. Não queremos mais jejuar. E não queremos mais ler a palavra. Queremos um evangelho raso. Entendeu? Mas eu digo a você, você é responsável pela tua casa. A tua casa tem que se manter de pé através da tua vida. E quando você não jejuma pelas almas, não jejuma pela tua família, não jejuma pelo teu ministério, pela tua vida espiritual, você está vivendo o evangelho de negligência. Só vem para receber, mas não quer dar nada. Só vem para entregar, mas não quer, para receber, mas não quer entregar nada. E evangelho não é só entrega, entendeu? Não é somente eu quero não. Tem que fazer alguma coisa para chamar a atenção do mestre, sim ou não? Então precisamos buscar mais de Deus, porque Deus tem muito mais para dar para nós. Ele falou assim: ide, né? Ide pregar o evangelho, ide, é uma ordem que Ele deu, que tem que ser, aleluia, vivido pela igreja dele. E Ele nesses últimos tempos quer levantar uma igreja forte, uma igreja revestida, cheia do Espírito Santo, não somente letra, porque às vezes tem muita letra e esquece de buscar o Espírito Santo, que é Ele quem nos convida a fazer, que é Ele que convence o pecador a arrependimento. E a igreja do Senhor tem que buscar, porque está voltando e tem muita pressa de salvar, de levantar vidas através de você que se acha incapaz. Eu vou viajar dia 12 para Paraíba, eu sou de lá. O ano passado eu fui também. E eu cheguei ali e fiz a obra todos os dias no sítio. É bem sofrido ali fazer a obra. E eu, 8 dias antes de eu viajar, falei: Senhor, eu não estou feliz ainda. Falei para Deus: eu sinto que tem algo ainda para fazer que eu não fiz. E eu preciso que o Senhor me direcione aquilo que o Senhor quer realmente. Porque eu sinto que tem algo ainda que eu não fiz para o Senhor. Então, eu fiquei enferma, a garganta inflamou tanto de uma maneira que eu nem conseguia falar.
tomei Bezetacil, tomei azitromicina e não sarava a garganta. E meu Deus, e agora? E ali eu perguntando para Deus nas madrugadas, o que eu posso fazer ainda? Senhor, eu falei, Senhor, contagem regressiva, eu estou quase indo embora. Tem alguém ainda para me fazer alguma coisa? Eu sinto que a obra está incompleta. E ali o Senhor, uma amiga minha, falou assim para mim, pastora Célia, eu sei que você não está bem. Você não quer ir no culto, no sítio comigo? E lá a poeira, chega cobre de moto. Aí minha mãe falou assim, você não vai não, minha mãe. Minha mãe não é crente não, você não vai não. Você está ruim, e essa enfermidade é porque você está nas roças, nos matos todo dia, e é poeira de estrada, você não vai. De mulher que conversa assim, eu vou. Ela é mulher, eu digo, põe uma máscara e eu vou. E ali eu fui, quando chegou naquela casa, uma casa bem humilde, uma senhorinha de 98 anos, católica, família toda católica, e ali eu comecei a louvar, eu gosto muito de louvar, meus irmãos, eu amo louvar o meu Senhor. E ali eu comecei a louvar, eu falei, Senhor, ela tem 98 anos. Falei para Deus, 98 anos, irmão, parece até brincadeira. Bem velhinha, tão velhinha. Assim, tão pequenininha, porque que você assim, meu Deus, como que pode estar viva, né? E eu louvando e ela observando. E eu falei, Deus, eu preciso ganhar ela para ti, Senhor. E se eu voltar ano que vem, não vai dar tempo não. E se não der tempo, se eu levar ela antes? Pode levar até eu, né? Que ninguém sabe. Mas se levar ela antes disso. E ali eu louvando e louvando, ela olhando. E ali o pessoal que foi comigo não faz apelo. A esposa do pastor, ele não faz apelo. Eu disse, meu pai, eu não posso tomar a frente desse homem, né? Ele quem faz os cultos é ele. Você chega lá, né? Querendo passar à frente. Eu me preocupo com essas coisas. Que eu não quero ser chato, nem querer, sabe, tomar frente de ninguém. E ali terminou o culto, e eu louvei, a palavra veio também, eu trouxe a palavra também, e eu cheguei perto dela assim, abracei ela, me encostei assim, abracei ela, falei para ela assim, Dona Maria, a senhora gostou do culto? Ela falou assim, gostei. A senhora gostou do louvor? Eu gostei. Eu falei, a senhora não quer aceitar Jesus? Aí ela falou assim, aceitar Jesus? Eu digo, levantar a mão para ele, porque ele mandou aqui por causa da senhora, sabia? Ela por mim, eu disse, foi. Porque eu não estou nem muito bem de saúde. Mas eu estou quase indo embora. Eu vim aqui por causa da senhora. Era a senhora que eu queria que o senhor fizesse alguma coisa. Ela falou assim, por mim, eu digo para a senhora, levanta a mão para Jesus. E o pessoal lá comendo lá, né? E ela levantou a mão para Jesus. Ela, eu aceito sim, minha filha. Olha a coisa, ela falou assim, eu aceito sim, minha filha. Como é que eu não vou aceitar Jesus? Digo, então levanta a mão que eu vou fazer o apelo e orar para escrever teu nome no livro da vida. Porque a partir de hoje, você é filha dele. E se por acaso ele te levar, sai direto para o céu. Ela, oba! Olha bem. Aí ganhei ela para Jesus. Fui lá na sacada, onde estavam as duas filhas dela. Falei assim, vem cá, você não quer aceitar Jesus também? Aí ela começou a chorar, a outra. Falou, nossa, eu sou afastada, olha. Mais de 15 anos. A filha. Mais de 15 anos de mulher, então aceite Jesus. Aí chegou a filha, chegou o filho, irmão, naquela noite foi 4 almas para a glória de Deus. E eu saí dali feliz, sabendo que a obra tinha sido concluída. Entendeu? Por quê? Porque eu não me conformei, entendeu? De chegar lá e fazer tão pouco para Deus, se Ele tem feito tanto para mim. A tua casa já é sustentada por Deus, guardada por Deus, entendeu? Vai buscar alguém, fale Deus para alguém, porque enquanto você faz para alguém, Deus faz para a tua casa. Se eu for contar tudo que Deus tem feito na minha casa, para meus filhos, irmão, uma manhã seria pouca. Eu tenho vivido as promessas de Deus. Estou com 2 filhos na faculdade que eu tanto sonhei e achava que para mim era impossível. E Deus faz, meus irmãos, quando você faz para Deus. Aí eu vou finalizar aqui, ó, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, para finalizar, amém? Que fala assim, ó, olhe bem, 20 de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, o verso 26 e 27, fala assim, ó, portanto, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olha bem,
Ele afirmando que estava limpo do sangue daquelas pessoas. Porque ele já havia anunciado toda a verdade, né? Sem deixar nada em oculto. Olhe bem, eu estou livre do sangue. Quando você fala de Deus para alguém, mesmo que ele não receba, você está livre do sangue dele. Isso é tão gratificante, sim ou não? Falar de Deus para alguém e dizer assim, olha, eu não recebo. Mas você diz, não, mas eu fiz minha parte. A minha parte com Deus eu fiz. Então Deus não vai requerer de mim se eu fiz para Ele. Então se você pode entregar um folhete e você não entrega, você está em falha com Deus. Se você pode interceder, fazer propósito por alguém que Deus que está perdido e não faz, você está pecando. Porque aquele que pode fazer o bem e não faz, ele peca. Então nesta manhã, Deus nos trouxe aqui para falar para nós que todos nós temos utilidade no reino de Deus. Deus quer levantar você para levantar alguém. Deus quer sarar você para sarar alguém. E tudo que você passa de luta, de guerra, processo, entendeu? Não é sobre você, é sobre o outro. Deus, às vezes, você sofre perseguições, luta por amor de Deus. Mas quando você não quer sofrer, não quer pagar preço, você está querendo ser melhor do que Jesus. Quando não quer ser perseguido, não quer ser caluniado, desprezado, humilhado, eu quero ser melhor do que Jesus. Porque tudo isso ele passou para que nós estivéssemos aqui. Direi que a salvação. Então nesta manhã não põe desculpa não. Se você não sabe até hoje, Senhor, como é que eu vou chegar até aquela pessoa? Como é que eu vou fazer a tua obra? Como é que eu jejuar e orar? Porque ele vai descer sobre um quebrantamento tão grande, que você vai olhar para alguém e dizer, ele não está bem. Isso já aconteceu algo tão lindo comigo. Eu tenho uma prima que é como minha irmã. E eu não estava muito bem esses dias. E sabe como é pastor, liderança, ninguém vê, né? Só vê a gente tem que orar e tem que estar bem. Não é assim? A gente tem que abraçar chorando, tem que aconselhar passando por processo, às vezes é mais difícil do que o outro. Não acontece assim? Né? E sempre está rindo para não demonstrar fraqueza. E ali, lá na minha igreja, ela sabe que tem toda a consagração de segunda a segunda. Tem consagração e oração das 11 à meia-noite, todos os dias, segunda a sexta. E ali eu cheguei na consagração pela manhã e eu sou a cantora oficial da consagração, né? É coisa linda. Mas por quê? Porque ninguém vai ter, né? Ninguém gosta de louvar. Não, hoje não. Aí eu canto lá, eu canto 10 hinos. E eu me alegro demais. Às vezes eu chego até atrasado, estou cansado da madrugada. Eu falo, eu tenho que ir, Senhor, eu não estou tão cansado, mas eu vou louvar o teu nome, Senhor, eu vou. E sai dessas vezes acabada, mas vou lá para louvar o meu Senhor, porque é muito pouco diante daquilo que ele faz por mim. Aí foi, a minha prima estava ali, eu estava assim, orando, e louvei, e foi uma benção. Aí ela chegou em casa e falou assim, prima, você não está bem. Aí foi que eu desabei, né? Lá eu não desabei não. Aí eu falei, por quê? Ela, porque eu olhei para você, está acontecendo alguma coisa, eu vi que você não está bem. Eu disse, mulher, tu me conhece. Falei para ela, Deus me conhece, mas tu me conheces também. Olha bem, irmão, você olhar para alguém, não está bem. Ela, eu vou orar por você, fazer um propósito por você, porque eu me preocupei com o meu esposo, que eu vi que você não estava bem. Então, olha bem, está lá na nave da igreja, mas tem que ter uma visão de saber que o líder às vezes não está bem. Às vezes é uma angústia, às vezes é uma enfermidade, às vezes é uma perseguição, porque sempre tem. Mas ser sensível a olhar a dor do outro. E quando você esquece a tua dor e vê a dor do outro, o Senhor trabalha na vida daquele que você intercedeu e na tua vida e na tua casa está coberta, aleluia, por quê? Porque você obedeceu aquilo a qual Deus mandou você fazer. Então nesta manhã fico com essa palavra, não vou falar mais, já falei até demais. Mas eu louvo a Deus pela vida do irmão Leonardo, dos pastores, né, que com certeza ele falou e concordaram, eu estou aqui, eu estou muito feliz, amém? Bate palma para Jesus nesta manhã, amém? Muito obrigada, pastor, Deus abençoe, amém?